Bom, um grande desafio, eu acho que trabalhar com esse texto, eu fiquei com a sensação, à medida que eu trabalhava com ele, de que a gente poderia fazer tudo um estudo só, assim, bem quase linha a linha, né? Pegando, fazendo toda, trazendo a complexidade desse texto do Além do Princípio do Prazer. A cada vez que eu pegava, eu falava assim, nossa, é muita coisa, muitos detalhes interessantes. E aí, bom, a gente tem uma proposta, né, que também é passar pelos textos, dando conta um pouco deles e, e atravessando o essencial, né, assim, talvez em algum outro momento a gente possa fazer essa aventura, né, de retomar, né, com mais minúcias o texto, né, que eu acho que é um texto para fazer esses retornos, sem dúvida. Então, eu pensei que da gente já trabalhar aí com o capítulo 6 e o 7, que é pequenininho, mas não se expande com Freud, né? Freud, às vezes, você fala assim, nossa, é pequenininho o texto, e aí você começa a trabalhar, você vê, fala, poxa, o pequeno é um grande engano, né? Porque às vezes vem um condensado de informações que exigem de nós um trabalho muito grande, né, para poder conseguir compreender o texto. Aqui eu fiz vários esquemas, eu acho que talvez eu tenha me superado no volume de esquemas. Mas esses esquemas, a princípio, foram para minha santa ignorância, porque são muitas informações, eu consigo tomar e tocar essas informações assim, literalmente tendo que desenhar, né? Admito a minha incompetência nesse sentido. Então, eu fiz esses esquemas para nós trabalharmos aí a partir deles. Opa, a Érica chegando aí, o Daniel também. Muito E aí, pessoal, boa tarde. boa Tudo bem? tarde, tudo bom? Tudo bem, e você? Joia, Daniel. Estava aqui apresentando um pouquinho, né, do menu de hoje. Fizemos uma entrada, né, com os aperitivos, e agora eu vou trazer mais alguns elementos para essa nossa conversa. Eu dizia que, né, esse talvez seja a parte do texto que eu mais fiz esquemas, que eu mais tentei recortar com esses, de uma forma lógica, o que está circulando nesse capítulo. É um capítulo que o Freud dialoga com muita coisa, é um capítulo denso. Eu, assim, cada vez que eu lia, relia, lia, relia, eu ficava com essa uau. Cada vez que eu leio, mais uma coisa eu estou conseguindo pegar, que é fantástico o capítulo, mas é trabalhoso, muito trabalhoso. De todos, sem dúvida, acho que esse é o mais denso. Mas, bom, espero que tenha ficado interessante, tenha ajudado um pouco os esqueminhas que eu fiz. Essa foi uma provocação que eu joguei, acho que na quinta-feira. Eu estava realmente fazendo esses recortes de uma forma esquemática, né? Meu livro está todo riscado, como sempre é, mas eu tentava organizar o caos do qual eu costumo habitar a compreensão, né? E dentro desse caos, a tecnologia, o slide, ele me ajuda. Espero que ajude vocês também. Capítulo 6, né, o Freud abre retomando essa noção. Aliás, ele faz todo um percurso até aqui, nos fazendo retomar tudo o que ele já tinha construído sobre a noção das pulsões. A pulsão, né, no Freud, como todos os conceitos, eles vão tendo nuances, né, ao longo da obra. E aqui o Freud ele retoma a noção das vários tipos de pulsões que ele havia construído para poder propor um avanço. É sempre assim, quando Freud está retomando, pode perceber que tem um passo a mais. É o estilo dele, é o estilo dele de trabalhar.
Eu acho que quando a gente começa a entender o estilo do autor, a gente consegue ter um pouco mais de fluidez dentro do percurso que ele propõe. Então ele começa retomando a noção anterior, né, que ele vai trabalhar em pulsões seus destinos, narcisismo, a pulsão do eu, pulsão e as pulsões sexuais. E ele vai dizer que a pulsão do eu tem a ver com a dinâmica, né, das pulsões da morte, né, pulsões de morte, né, que é o que ele vai trabalhar agora de uma forma mais sistemática nesse capítulo. E aqui, né, assim, ele vai nos mostrar que a pulsão do eu, a pulsão de morte, tem tudo que ver com a repetição. Quando a gente fala na clínica que um dos elementos cruciais para nós compreendermos e trabalharmos, né, com o sujeito é a partir da repetição. A repetição, né, o Freud, aquele textinho fantástico, né, que o Freud constrói, que é lembrar, recordar e eu sempre me engasgo tentando falar da outra tradução. Então é recordar, repetir e elaborar, ou pelaborar. Recordar, né, e o Freud diz, qual é a forma do sujeito de recordar? Repetindo. E é só repetindo, né, na cena, né, na transferência, que ele vai ser capaz de elaborar a razão daquilo. Então, a repetição já é uma forma de recordação. E aqui eu tenho um exemplo que eu até quero, depois vai fazer parte da tua turma aí, do Duni, Daniel. Eu vou contar esse caso, né, que é um caso que eu trabalhei bem no início da minha clínica, e foi um caso para mim um pouco trabalhoso, no sentido, trabalhoso para mim, trabalhoso na supervisão que eu fazia, trabalhoso por excelência, porque é um caso que ele se dá em 3 tempos, é quase que a divisão, né, do tempo de ver, elaborar e concluir do Lacan, né, assim, pensando aqui agora, porque é uma pessoa que chega, né, com uma demanda, né, de um atendimento, é um rapaz, né, à época dos seus 20 e poucos anos, né, de idade. Ele trabalhava numa empresa, né, assim, dessas empresas que nós temos aqui em Varginha, e, enfim, assim, ele me conta ali algumas questões, né, que para ele eram difíceis, né, inclusive de sustentar, né, esse trabalho nesse lugar. Ele tinha um problema, né, numa parte do corpo, né, que era ligeira, mas, enfim, era fruto de um acidente que ele teve, de um problema que ele teve. E aí, com isso, né, o trabalho que ele executava nessa empresa, ele sempre se punha em questão se ele estava à altura daquele tipo de trabalho, né, e isso é um primeiro encontro, né, uma primeira sessão, passa-se a segunda sessão, é, ele ele não vem, eu mando uma mensagem, ele retorna depois, me dizendo que ele tinha voltado para o trabalho dele anterior. O trabalho dele anterior era no posto de combustível. E é muito interessante para mim, assim, eu escuto bastante essa coisa do posto, né? Porque eu acho que isso vai ser um significante que vai marcar muito o trabalho dele, né, comigo, e vai ser um dos ingredientes dessa certa repetição. Bom, com isso, né, tem um impasse, né, naturalmente, que é até mesmo uma questão prática, né, alguém que estava num certo trabalho que vai para um outro de uma forma rápida, né, de uma sessão a outra, né, se tem algo ali de um ato, né, uma repetição, que não fica assim a questão, né, inclusive uma questão que vai se colocar, né, que eu vou indagá-lo, né, como assim, né, tá, então vamos precisar de talvez rever como é que tá para você, porque, né, assim, a condição, inclusive financeira, mudaria, né, e a gente teria que rever isso para ser possível o tratamento para ele.
mas até nesse ponto ele insistia, né, de manter aquilo como era antes, né, e isso vai ser uma coisa que vai sendo trabalhada, né, ao longo do tratamento. Ele vai desenvolver, vai trazer uma série de questões, uma delas é exatamente esse impasse dele com relação, que dialoga muito com a coisa do saber também, a hora que ele está se aproximando, né, de algo, ele acaba saindo, pulando fora, isso vai se repetir comigo, né, assim, e eu vou ter algumas estratégias que hoje eu olho e falo assim, né, assim, são coisas que a gente, né, a época a minha supervisora, ela dizia assim, bom, mas, né, por que você tem todo um investimento, né, uma implicação com esse caso, né, a ponto, né, de estar lá trabalhando isso sistematicamente, né, na supervisão, tentando entender, porque tinha muitos impasses. E de fato, né, assim, até ela chega, assim, a gente chega a algumas hipóteses, né, inclusive, o que estaria se repetindo, né, nesse vínculo, né, e tem muita coisa, né, que vai estar em jogo, tem uma questão, né, inclusive, que perpassa essa relação dele, né, homossexual, né, que vai estar presente ali na cena, todo esse imbróglio, né, com relação à mãe, e isso é um primeiro momento, né, na verdade, que a coisa se coloca, quando ele some, né, ele tinha muito disso, né, ele sumia, eu umas vezes mandava uma mensagem, eu tentava ligar, e aí eu passei a ter uma estratégia que com ele funcionou, que às vezes eu ligava de uma forma, para falar da surpresa, né, eu surpreendia, né, porque eu às vezes ligava de um outro número, né, isso aconteceu talvez no primeiro momento mais por uma facilidade do telefone, eu vou ligar para saber o que aconteceu, né. E isso acabou sendo um recurso que vai percorrer o tratamento dele, uma estratégia que vai trazê-lo sempre de volta, né, essa coisa do inusitado, da surpresa, né, da qual, bom, ele poderia, ao atender, me desligar na minha cara, mas isso nunca aconteceu, ele sempre, a partir de eu perguntar sobre ele sempre respondeu e ele sempre retornou. Então, com ele, isso foi um caminho que foi traçado, né, foi uma estratégia que foi, aí uma tática, né, que foi pensada, e que funcionava, né? Funcionava e depois, por algumas razões que no primeiro momento não eram tão claras, né? Mas eu apostava, né? De uma forma, havia até, lembro dos supervisores dizia assim para mim, que assim é um caso que tinha implicações sérias, né? Então era um caso que a gente estava trabalhando com mais alguém, né? A supervisão serve para isso, né? Para a gente costurar as nossas dificuldades, né, dividir com o outro, né, fazer junto, que é assim que a gente pode avançar com o tratamento. E eu me lembro que ela dizia, será que não tem uma coisa, né, talvez de uma questão erótica? E eu, pode até ser que seja, mas não acho que seja isso que está na jogada, na transferência, tem algo para além disso, eu acho, mas você me perguntar o que que é, não tenho a menor ideia. Mas eu só acho que não é, pode ser que seja isso, mas eu acho que não é. E, bom, entre idas e vindas, assim, essa retomada, ele tem um primeiro momento, ele para, eu insisto até um certo ponto, né? Aí ele retorna, né? Ele trabalha um pouco mais essas questões dele de pular fora diante de uma coisa que ele não sabe, dessa certa inibição. Ele começa a partir daí ele o que que é um tratamento, né? O que que é análise, né? Ele toma essa dificuldade, ele começa a se perguntar sobre o que ele gosta de fazer, ele ingressa na faculdade. É muito interessante, né? E ao ingressar na faculdade, também tem um momento, né, assim, em que ele vai
sair, ele vai para, isso vai se repetir de novo, isso do trabalho, né? E ele sai, vai para um trabalho, depois ele retorna de novo pro posto, né? É muito interessante essa coisa do posto, né? De um espaço de abastecimento, de chegada de pessoas, de encontro com pessoas. Enfim, tem toda uma questão nessa cena, talvez não seja à toa, nesse retorno, nesse mesmo ponto, mas tem uma coisa que sempre se repetia comigo, né? Que é também a, as idas, as vindas, né? Nesse primeiro momento, acho que um outro ponto que é trabalhar dessa possibilidade dele ir, tomar essa coisa do saber e ir. Ele vai fazer lá o ProUni, né? Ele vai ganhar bolsa, ele consegue entrar na faculdade, ou seja, a gente está vendo um caso se desdobrando, né? Assim, isso tendo um plano profissional, no plano pessoal também, ele começa a se aproximar, né? Também um pouco mais dos irmãos, da família. Então tem questões ali que vão se apresentar para ele. E no meio desse segundo momento, né, nesse tratamento, ele perde o irmão num acidente, né, assim, e, e, bom, isso é trabalhado também, a gente trabalha bastante isso, né, nessa questão aí dele, né, dessa questão dele com relação à filhada, né, que ele também tinha a partir daí, e que tinha ficado, né, enfim, sem um pai, ele sem um irmão. Enfim, casos bem emblemáticos, complicados, né? Uma relação dele com o pai também tumultuada, né? Pai que tinha uma questão da violência, para a questão do alcoolismo, enfim, um contexto bem delicado. Ele desaparece, ele retorna num outro momento, né? Para essa terceira fase, né? Da análise dele, né, pedindo, né? Para voltar ao tratamento. E nesse retornar, acontecem coisas muito interessantes. Uma, eu acho que ele toma essa coisa do desejo de uma forma muito interessante. Ele sai, né? Dessa vez sai com uma capacidade de bancária, de sustentar, né? Sai desse posto, né? Que ele estava, né, na vida também, não só o posto de combustível, mas ele sai desse posto, dessa posição dele, ou banca essa posição, e ele vai para uma empresa, né, e ao longo dessa terceira fase, ele inclusive, ele vai saindo super bem, né, no trabalho, ele começa lá com um cargo menor e ele vai chegar assim, num cargo bem importante, né, dessa empresa. Então, assim, em termos profissionais, a coisa caminha muito bem, né? Assim, ele começa a ficar muito mais à vontade com os encontros dele, apesar de ser uma questão ainda. Mas uma coisa que vem à tona, né, por falar de repetição, uma coisa que ele vai dizendo aos poucos é da ida dele, né, assim, ao consultório e o retorno, indo embora para casa. Isso se repete algumas vezes, inclusive uma, aí eu já estava lá com o meu consultório, com a câmera, né? Tem uma câmera na recepção em que eu consigo visualizar, né, pelo celular. Aí eu vi, bom, esse ciclano chegou. Então, eu estava terminando, né, de atender, eu vi que ele tinha se antecipado bem. E depois, quando eu saí, ele tinha ido embora, né? Eu olhei e falei, bom, talvez ele tenha ido, enfim, pegar alguma coisa, né? Talvez ele esteja chegando. Ele simplesmente não foi. Ficou, né? Eu confirmei com ele a sessão outra vez, ele confirmou que viria. E aí foi muito interessante. Ele me disse, né, que várias vezes isso estava acontecendo, né? Dele chegar até até entrar até na recepção e ir embora, chegar e ir embora. Isso vai se repetir várias vezes. E aí ele começa a me mencionar uma coisa que até então, nesses três tempos, nesse tempo todo, né, de análise, ele não tinha dito.
não falado, mas eu tinha repetido nessa transferência, né, que era um irmão que ele havia descoberto há alguns anos, né, que a mãe dele tinha tido, né, esse irmão, mas que tinha dado ele, né, para uma outra família criá-lo. Ele descobre um pouco dessa história, né, e olha que interessante, o que que é a repetição, né, ele vai, assim como ele fazia comigo, né, repetia comigo na transferência, ele fazia também nessa aproximação com o irmão. Ele começou mandando uma mensagem, o irmão provavelmente não sabia essa história, não sabia nada disso, nem sabia quem que ele era, mas eles começam a conversar, né, a partir dali, trocar informações, e por várias vezes, né, ele saía, né, ele é daqui de Varginha, ele deixava a cidade e ia até a cidade onde o irmão morava, e sempre chegava próximo, via o irmão, mas voltava, nunca tinha a coragem de dizer, ou de interpelá-lo, né, de dizer, olha, né, eu sou ciclano, né, a gente se falou, a gente tem se falado, ou de marcar um encontro para conversar, nunca tinha acontecido nada disso. E é muito interessante que isso se repete, e isso é, assim, e quando isso é falado, né, a gente trabalha, avança muito nessa direção, ele também avança nessa aproximação com esse irmão, no sentido, inclusive, de agendar um encontro para eles conversarem, enfim, isso acontece. E é interessante que aquilo que se repetia, né, comigo, do tipo dele, às vezes mandaram mensagem dizendo, olha, eu não vou poder por causa do trabalho, e às vezes ou hoje não vai dar, ou enfim, e eu insistia, né, ou retornava, né. Dessa vez, né, assim, eu retorno sem a ligação, mas eu não insisto, né. Isso finda, é o final do tratamento dele. É o final, né, do tipo que marca, né, numa forma de um ato, né, um ato do meu lado, né, que bom, tem algo, né, que nessa relação, nisso que ele buscava ali, que era esse encontro, é ele que pode fazer, né? Não cabe o outro insistir, não cabe o outro fazer por ele, né? E isso se encerra, né? Se passa muito tempo, depois de um bom tempo, eu acabo encontrando nos momentos da vida, né, na própria faculdade, tendo algumas outras notícias de que a coisa havia caminhado muito bem, né? A partir desse trabalho, né? É um trabalho que, como muitos, né, dentro da psicanálise, a gente só vai saber num depois, eventualmente, às vezes nem vamos saber, né, como é que esse trabalho operou, né? Mas aqui é um bom exemplo sobre a repetição, sobre a transferência, né, que é a mola onde essa repetição vai se dar, vai acontecer, pode acontecer, e a gente pode elaborar alguma coisa sobre isso, né? Então eu lembrei desse caso que eu acho que nos ajuda a ilustrar um pouquinho, né, esses elementos. Então, só para abrir com um caso clínico, mas para seguir também, Freud vai então dizer para nós, né, abrir todo esse espaço, pulsão do eu, da pulsão de morte, essa repetição, do outro lado as pulsões sexuais e que tende a essa conservação e essa certa imortalidade. Freud vai trabalhar muito na perspectiva da biologia, que é essa questão da morte, da imortalidade. E é o que a gente vai esmiuçar um pouquinho aqui. Bom, Freud vai se valer, né, ele vai na biologia, né, nos mostrar o que é o organismo uni e os organismos multicelulares. Os organismos uni, né, não tem essa divisão, não vai constituindo como nós, né, nós estamos organismos multicelulares, né, constituídos de uma imensa gama, né, de células, super complexo,
E o Freud pega esses vários modelos, né, para poder tangenciar e trabalhar, né? Aqui depois a gente pode até esmiuçar, é uma questão bem biológica, mas o interessante é o que o Freud, qual o uso que o Freud faz, né, disso, qual é o uso. E aí eu provoco vocês, né, provoco vocês aí para a gente conversar aqui um pouco, fazer uma, não sei se aqui a gente, não, aqui tem as opções, né. Quanto tempo vocês gostariam de viver? Uma pergunta aí, para a gente não dormir. Nós fizemos um trabalho na faculdade no período passado, foi na disciplina da geomântica, de fenomenologia. E aí a gente tinha que escrever um obituário. Acho que a Luna deve ter feito, né, Luna? E aí tinha essa questão, né, que a gente teria que falar quantos anos morreu, enfim. E aí eu coloquei lá 102 anos, os meninos estavam medindo. Mas, gente, a minha avó tem 101 anos, eu não vou chegar a 101, então. Biologia, eu acho que eu não quero se eu chegar no mar. Então, tô com esses tem aí na minha cabeça, quem sabe. Ok, eu vou pegar carona nessa fala. Esse trabalho para mim me marcou muito, é uma coisa que eu sempre releio, e cada vez que eu leio eu penso uma coisa. E nesse trabalho eu coloquei que eu queria viver 107, não muito diferente de você. Ó, a pretensiosa, né? Porque também a minha avó morreu com 99 anos. Então a minha genética também é ótima, né? Só que eu já diminui um pouquinho essa expectativa. Eu não acho que eu não quero viver tanto assim, não. Eu acho que eu quero viver bem os anos que eu puder viver. Mas eu não tenho essa perspectiva mais de passar do 100, não. Muito bom, né? Suzane, Érica, Daniel, enfim, o Anderson, Marielle. Eu estou pensando igual a Dúnia, viver bem enquanto estiver com saúde, né? Que às vezes você prolongar sofrimento, não. Sim, sim. Essa provocativa da gente fazer obituário foi algo muito bacana, né? Porque faz você se projetar, de repente, em um lugar que não faz parte do seu pensamento do cotidiano ou de qualquer momento da vida. Eu me lembro que eu tive que contextualizar isso e eu fui mais ousado aí do que a Dúnia, né? Eu fui há 115 anos e ainda narrei a forma com que eu queria terminar meu último dia aqui nesse plano. Mas é uma coisa que, respondendo nesse outro formato, eu acho que eu não penso nisso, Janilton, quanto eu quero viver, né? Porque eu procuro viver realmente intensamente esse momento que está presente. Porque se eu fosse responder na íntegra, eu não quero morrer, né? Então, se eu quero viver para sempre, apesar de eu acreditar que a gente vive para sempre de várias formas, né? Tem várias formas de eternizar. Muito bom, Anderson. Mais alguém quer dividir aí os anos? Bom, isso não foi só. Vai lá, Marielle. Essa questão do viver, né? Eu concordo muito com esse posicionamento da Dúnia, né? O viver enquanto estamos aqui para aproveitar cada momento, né? Sejam bons ou sejam ruins, porque é o que nós temos. Mas eu penso também que como o tempo vai sendo tão singular, né? Então, em algum momento, aos 50 anos, já éramos tidos como muito idosos. Algum tempo atrás, 50 anos eram muito idosos. E a aparência, inclusive,
era de pessoas, de mulheres e homens, com uma fisionomia muito, muito demarcada, de muito cansaço, de muito esforço. E hoje a gente vai vendo que aos 50 anos a gente está super jovem, né? Com outras propostas, a gente vê, inclusive, pessoas públicas, 90 anos, com uma atividade maravilhosa. Então, a gente vai revendo essa questão de qual que é a importância desse tempo também, né? Em que tempo nós estamos e o que a gente faz com ele, com essas passagens todas, nesses percursos que a gente vai vivendo e revendo e sabendo. Então, eu acredito que é o hoje mesmo que a gente tem para dar conta, né? Já não é pouco, né, Maria? É, mas bacana, a gente acha que é isso, né? Assim, depois eu vou compartilhar com vocês, assim, foi num acaso, né, assim, vendo alguns podcasts, né, assim, eu já conhecia, mas eu vi alguns no começo, até mandei para os alunos, né, que é aquele meu inconsciente coletivo, né, da Tati Bernardi. Ela fez um último episódio da última temporada, né, do podcast, que ela entrevistou a Beth Miller, e a Beth fala um pouco sobre essa questão de vida, de morte, né, a Beth que está com 87 anos e com aparência dos 50. Então, ela comenta um pouquinho sobre essa perspectiva da vida, sobre a questão da morte, a morte da mãe. Então, você ouviu, Dúnia? Eu também gostei, Eu achei riquíssimo esse podcast, a experiência dela é muito interessante. Ela conta da mãe também, né, de como que foi o envelhecimento da mãe, né, sim, e é muito rico. E ô Janilton, é a hora que, é engraçado quando a gente ouve, a gente nos ouve e ouve as pessoas, parece que isso dá um retorno nessa pergunta, porque quando você pergunta quanto tempo você quer viver, a resposta está na própria pergunta, né? Eu quero viver todo o tempo que eu tiver, porque quem sabe quanto tempo a gente tem? Mas tem gente que tem tempo e está morto, de alguma forma, né? exatamente. Aliás, nós temos muita gente morta. Não as que estão debaixo da terra, né? Assim, que também devam ser numerosas. Mas temos muita gente morta por aí. Assim, as pessoas dizem assim, tem medo dos mortos. Assim, eu falo, tem medo dos mortos-vivos, né? Estão andando, circulando, e esses aí dá para ter receio, porque gente viva de verdade, né? Assim, viva na relação com o desejo, são poucos. É uma minoria. Tem muita gente, mas gente viva é outra coisa. É. A gente às vezes consegue, né? Acho que a análise é uma boa oportunidade, né? De fazer como me fale aqui agora, né? O barqueiro, né? Que leva, né, o sujeito de um lado para o outro, né? Às vezes É o Aqueronta Movebo o Aqueronta Movebo, né? Que leva o sujeito, as almas de um lado para o outro. Às vezes a gente consegue, né, a partir da análise, fazer essa travessia, né, de um estado de mortífero para um estado de vida. Não é fácil, mas é trabalhoso. Então, por isso que não é uma coisa que é para todos. Em escala, a gente vai ser sempre ter mais gente morta do que viva. E aí vocês estão me entendendo, né? Com o que eu estou brincando aqui, né? É o morta-vivo mesmo, né? Os zumbis, que até curiosamente é o que chama muita atenção das pessoas, né? Assim, tem filmes, tem livros, tem videogames, tudo sobre os zumbis. Eu acho que é um bom retrato de como nós funcionamos, na maioria.